trabalhou o dia inteiro no atacadão e tá só o pó agora que chegou em casa, ou então tá cheio de trabalho da faculdade, precisa procrastinar só mais um pouquinho, então vem comigo com essa lista de animes para desligar a cabeça e poder finalmente descansar depois de um dia estressante. E aí, guys, Zagreu na voz, e o primeiro anime da lista já é Goblin Slayer e essa recomendação já é estranha. Talvez você esteja pensando, como que um anime que chocou a internet quando ele saiu por causa das cenas de violência pode ser considerado algo relaxante? Que tipo de psicopata fica tranquilo vendo isso? Mas eu vou ser bem honesto com vocês, guys. A menos que você seja um adolescente Ed, não tem absolutamente nada demais em Goblin Slayer. O primeiro episódio ele foi feito única e exclusivamente para dar uma chocada na internet e chamar a atenção quando o anime saiu. Depois dele, não tem absolutamente mais nada de impressionante nesse anime. O que a gente tem é simplesmente uma história de um grupo de aventureiros matando goblins. E literalmente só. Não existe nenhum tipo de trama principal, não tem nenhum tipo de complexidade de personagem, não tem aprofundamento psicológico, a maioria dos personagens nem tem passados. Ah, mas o Goblin Slayer tem aquela história triste. Cara, isso é literalmente um pano de fundo, não é um passado complexo de personagem. Então, graças a tudo isso, tudo que a gente tem é uma obra que, se você não for sensível à violência, você literalmente só relaxa e assiste o grupo fazendo a sua caçada de goblins. E isso ajuda muito o fato de que o grupo é bastante carismático. Eu gosto realmente do grupo de Goblin Slayer. Tem as duas garotas, que são feitas para chamar a atenção do otaku médio, um cara de armadura que nunca mostra o rosto, sempre é todo sério, e o que eu acho sensacional, os outros membros da party são um anão velho e um homem lagarto também velho. E esse grupo funciona muito bem junto, tem muito carisma. Então, justamente por isso, por você não ter que se preocupar com nenhuma complexidade de enredo, poder só aproveitar um show de ação e de violência gratuita, por um grupo extremamente carismático, eu acho que Goblin Slayer é um anime que você pode tranquilamente só sentar no seu sofá, desligar o cérebro enquanto aproveita a cena de ação, sem nenhum tipo de preocupação. Por isso, ele é a recomendação menos ortodoxa aqui da lista de animes para relaxar. E como eu já dei uma opção nada comum de anime relaxante, agora a gente vai falar de um que esse sim é o tipo clássico. Pensou em anime relaxante, tá pensando nisso. E é Lady Back Camp ou Yuru Camp em japonês. Esse aqui é basicamente um anime sobre acampamento e só. Aqui a gente acompanha a história da Nadeshiko, da Rin e das amigas delas e sobre como elas gostam de sair para acampar. Nada de luta, nada de embate psicológico, nada de crítica social foda ou nenhum tipo de drama. Aqui só tem fogueiras, barracas, Cup Noodle sabor lamen e o Monte Fuji. O ritmo do anime é lento, a trilha sonora ela é feita principalmente com instrumentos acústicos, geralmente o violão, para valorizar toda essa calmaria. As personagens são bonitinhas e cada uma tem seu estilo próprio de acampar. A Rin, por exemplo, gosta sempre de acampar sozinha. Os episódios dela são os meus favoritos no anime. Ele ainda aproveita para ensinar pra gente coisas básicas sobre acampamento, como de que jeito acendo uma fogueira, qual barraca é melhor comprar, quais são as ferramentas essenciais quando eu vou para a natureza, e o que eu posso fazer para passar o tempo enquanto eu estou acampando, longe da tecnologia. É impossível assistir esse anime e não sentir a vontade de arrumar uma barraca, tirar um dia de folga e relaxar na natureza. Eu mesmo lembro que quando eu era pequeno, meu avô me levava para pescar de vez em quando. E ver esse anime me dá muita vontade de pegar um dia de folga, arrumar uma barraca, juntar as tralhas de pesca e ir para a beira de um rio e ficar lá o dia inteiro, longe de qualquer tipo de tecnologia, só pescando, lendo e fazendo qualquer outra coisa, menos trabalhar. Inclusive, eu acho esse anime perfeito para assistir logo antes de dormir. Todo esse ritmo lento cria um clima muito relaxante e que te deixa no jeito para cair no sono. Dá até mesmo para você cair no sono enquanto assiste o anime. E isso não é um defeito de jeito nenhum. No mundo de hoje,
onde a gente está sempre tão acelerado, obras que conseguem fazer a gente desligar o cérebro e literalmente nos dão sono, são muito importantes. Elas realmente nos ajudam a sair dessa correria do dia a dia. Terceiro da lista. Tem algo mais tranquilo que os dias da escola? Quando nossa preocupação maior era quem gostava de quem e qual ia ser a resenha depois da aula? Numa época onde as palavras boleto, CLT, trabalho nem sequer estavam no nosso vocabulário? É por isso que Horimiya entra nessa lista. Mas não são os 12 episódios principais, porque esses ainda contêm uma carga dramática da relação do Miyamura com a Hori e os demais personagens e os conflitos dele mesmo. Aqui eu tô falando do The Missing Pieces, que é a temporada spin-off que foi lançada depois, contendo trechos do mangá que não foram adaptados no anime. Aqui, tudo que a gente vai fazer vai ser acompanhar os personagens no seu dia a dia. A gente vai ver eles na excursão da escola, competindo no dia dos esportes, tentando se aquecer numa tarde fria, indo comprar o seu mangá favorito. Situações banais, mas que devido à forma como eles interagem, como aquilo parece autêntico, dá um calorzinho no nosso coração. É um convite para voltar para aqueles tempos mais simples da adolescência, onde o mundo ainda parecia tão grande quanto a nossa capacidade de sonhar. E o amargor e o peso da vida adulta ainda era um problema muito distante. Só fica um aviso que você pode até assistir esse anime sem ter visto a temporada anterior, se quiser. Mas você vai tomar alguns leves spoilers fazendo isso. Então já assiste Horimiya por completo, porque é um anime muito bom. Por fim, o mais famoso desta lista. Frieren Beyond Journey's End, ou Frieren Além do Fim da Jornada, como foi traduzido no Brasil. Esse foi um anime que eu me apaixonei logo de cara. Acompanhar a Frieren, a Fern e o Stark na sua jornada é muito prazeroso. Os episódios eles têm um ritmo devagar, e eles vão mostrando a passagem dos dias, às vezes das semanas, às vezes até meses se passam em um só episódio. Isso para mostrar que o anime realmente dá o tempo que precisa para cada acontecimento. Nenhum deles é apressado, nenhum deles é alongado demais, eles têm o ritmo certo. Não só isso, a forma como o anime ainda vai retratar a jornada do presente em comparação com a jornada do passado, quando a Frieren e o grupo do herói foram derrotar o Rei Demônio, além de ser uma ideia que eu acho simplesmente genial, serve para traçar vários paralelos e ensinamentos sobre a passagem do tempo. O meu favorito é sobre os Zoutrak. Quando estava no grupo do herói, tinha um general do Rei Demônio que era muito poderoso. E eles não conseguiram derrotar ele, porque ele tinha uma magia chamada Zoutrak, que era poderosa demais, era a magia ofensiva mais forte que existia. Ninguém sabia como se defender dela direito. Então ele precisou ser selado. Décadas depois, quando a Frieren vai retornar lá junto com a Fern, porque o selo está prestes a ser desfeito, elas lutam contra esse general do Rei Demônio e ele é derrotado sem o mínimo esforço. O que aconteceu é que a Zoutrak, que surgiu com uma magia de ataque mais poderosa, no tempo em que ele foi congelado, ela foi sendo estudada pela humanidade ao longo das décadas. Eles entenderam como a magia funcionava e souberam construir defesas para ela. No tempo atual, a Zoutrak é literalmente a magia de ataque mais comum, mais banal. Isso é um paralelo muito foda sobre como tecnologias que surgem revolucionárias se tornam rapidamente obsoletas com o passar das décadas. Pensa na Zoutrak, por exemplo, como aquelas primeiras carabinas, onde para dar um tiro você tinha que colocar a pólvora no canto, aí tinha que socar essa pólvora no fundo, aí depois você colocava a bala na boca da escopeta, pegava um fósforo, acendia o fósforo, acendia a pólvora, mirava e atirava. Nesse meio tempo, uma AK-47 já deu pelo menos uns 1000 tiros. Isso é a evolução da tecnologia e o passar do tempo. E são assuntos como esse que Frieren aborda com maestria. Essa estrutura de dividir o anime entre jornada do presente e jornada do passado proporciona diversos aprendizados como esse e um ritmo muito gostoso de ser acompanhado. E é isso, chegamos aqui no final do vídeo.
Espero que vocês tenham gostado da lista. Caso assistam algum desses animes, volta aqui nos comentários, me diz o que você achou, me diz se gostou das sugestões. Eu pretendo trazer mais listas como essas aqui no canal. Agradeço por terem assistido até aqui. Peço para que, se vocês tiverem gostado do conteúdo, deixem um like, considerem se inscrever no canal. Isso vai me apoiar muito agora nesse início do YouTube. E nos vemos de novo em breve. Até o próximo vídeo.